A jovem Lady Catherine Mandeville viajava de carruagem pela densa floresta que envolvia o condado de Blackmore. Os lobos já haviam começado a uivar ao longe e o cocheiro tremia ao segurar as rédeas. Ele sabia que o território por onde cruzavam era assombrado e as histórias do Conde dos Lobos fazia qualquer alma se arrepender de tentar atravessá-lo ao entardecer. Com o céu se tingindo de laranja e o frio do inverno prestes a dominar a noite, o cocheiro acelerou, seus olhos arregalados em pânico. Quando uma raiz robusta surgiu na trilha diante da carruagem, ele não conseguiu desviar a tempo. A carruagem sacudiu violentamente, girou sobre as rodas e tombou num estrondo seco que ecoou na floresta. O cocheiro teve morte instantânea, enquanto Catherine tentou reagir para sair da carruagem, mas, devido ao choque em sua cabeça, desmaiou. Catherine acordou ainda atordoada, sentindo o calor dos lençóis macios. O calor do cobertor em seu corpo era confortante, acreditando estar em sua cama no seu quarto. Quando se lembrou do que houve com a carruagem, abriu os olhos e se viu em um quarto amplo e suntuoso, iluminado por velas que lembravam as que as bruxas usavam. As janelas imensas revelavam a escuridão noturna lá fora e o vento uivava, acompanhado por sons que ela imaginava serem lobos. Ao se sentar, sua cabeça latejou e a sua memória voltou aos poucos ao acidente. Foi então que uma voz firme e calma ecoou ao seu lado. Está se sentindo melhor? A figura alta de um homem se aproximava, vestindo uma túnica negra e um olhar profundo e indecifrável. Era ele, o Conde dos Lobos, conhecido pela região como Lord Edward Blackwell. A sua figura era misteriosa e impressionante, vestido com uma capa preta com um capuz que lhe escondia o rosto. Porém, os olhos cintilantes que brilhavam eram hipnotizantes sob o capuz negro. Catherine sentiu o coração acelerar e suas mãos tremer. Diziam que ele era um homem cruel, capaz de dominar os lobos, usando-os para proteger suas terras e afastar os curiosos. Magia negra, murmuravam as pessoas no vilarejo. A simples presença dele causava-lhe um medo terrível. Aonde estou? Perguntou sua voz embargada. Está no meu castelo, Lady Mandeville. Encontrei sua carruagem tombada na estrada. Foi sorte minha, ou talvez destino, que os lobos não tenham chegado até você antes de mim. Como sabe o meu nome, se nunca nos vimos? Perguntou ela, intrigada. Eu sei de tudo e de todos que vivem nas minhas terras. Ele respondeu com uma voz rouca.
Eu ouvi dizer que Catarina hesitou, mas a curiosidade a venceu. Dizem que o Senhor controla os lobos que usa magia. Eduardo sorriu com a fala dela e respondeu: As pessoas sempre falam o que querem sobre qualquer coisa. Eu não me preocupo com o que falam a meu respeito. Se acham que sou um bruxo ou um santo, para mim tanto faz. Acabou de falar e se retirou apressadamente. Caterine ficou apreensiva pensando: Creio que eu não deveria ter falado sobre os lobos. Preciso sair daqui o mais rápido possível. Sair ela queria sim, mas ainda se sentia enfraquecida pela batida forte de sua cabeça na carruagem. Achou melhor recuperar as forças, continuar dormindo naquele dia e ir embora no dia seguinte. No outro dia, arrumou-se cedo e se preparou para sair. Quando ela olhou pela janela, uma geada caía pesadamente e o gelo já havia fechado todo o caminho. A criada bateu à porta do quarto dela e a informou que o conde a esperava para tomar o café da manhã juntos. Catarine ainda estava com muito medo de tudo naquele lugar. Como vou fazer para ir embora? E se ele for um bruxo como todos falam no povoado? Ele parece realmente um bruxo, pois se veste com aquele capuz que lhe cobre quase o rosto todo, dizia ela para si, procurando uma maneira de evitar o café com o conde. Os olhos dele me assustaram muito. Percebi que ele possui a capacidade de penetrar em minha alma com aqueles olhos cintilando sob o capuz. Mas não tenho como evitá-lo, estando no castelo dele. Acabou de pensar e se dirigiu para o salão de refeições. Quando ela entrou, ele a recebeu, perguntando: A senhorita dormiu bem? Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Ao responder, reparou nele mais detalhadamente. Não estava mais vestido como um bruxo. Sua vestimenta correspondia à de um nobre comum. Olhou mais atentamente, disfarçando para ele não perceber que o reparava. Notou que ele não era um homem feio e nem velho, como sempre imaginara quando ouvia os comentários no povoado. Muito pelo contrário. Ele era atlético, um corpo perfeito, portador de uma elegância nobre. No entanto, o que mais se destacava nele eram os olhos. Estes eram de um azul vivo e reluzente, que pareciam querer prendê-la. Quando eles acabaram a refeição, ele a convidou para irem ao salão principal, onde uma lareira aquecia o ar frio do castelo. Os dias seguintes foram marcados pelo isolamento. O inverno trouxe uma geada que continuava congelando o caminho para o vilarejo e qualquer tentativa de partida era impensável. Caterine passava as tardes no salão principal, enquanto Edward lhe fazia companhia, revelando-se um homem culto e surpreendentemente gentil. Por vezes, ela notava um olhar dele mais audacioso, mas imediatamente ele se controlava. Em uma tarde, depois deles tomarem um chá para se aquecerem, ele disse:
É certo que seu namorado deve estar muito preocupado com você, Catarina. Eu não tenho namorado, meu lorde. Com a resposta negativa dela, ele se aproximou, olhando-a sensualmente nos olhos e falando em sussurro. Como você não possui um pretendente? Pois se eu fosse de seu povoado, já estaria em meus braços há muito tempo. Ao ouvir as palavras que ele lhe disse e observar os seus olhos cheios de desejos, recuou, afastando-se levemente. O olhar dele era tão intenso que parecia que iria devorá-la por inteira. Naquela noite, enquanto ouvia os lobos uivando intensamente lá fora, deitada em sua cama, Catherine pensou: será que ele estava me desejando ou foi apenas uma impressão? Eu nunca vi tanto desejo em um olhar assim. Ah, eu preciso sair daqui imediatamente. Mas como? Depois de muito se questionar sobre várias coisas e sem ter respostas, dormiu. Naquela noite, ela teve vários sonhos com ele. Sonhou que o conde a encantava com o olhar, deixando-a hipnotizada, e depois a beijava deliciosamente. Foram vários sonhos e em todos eles, Catarina era seduzida através dos olhos do conde. Sempre ele a beijava apaixonadamente, depois a despia, levando-a para a cama e se apossando de seu corpo. Cedo ela acordou com um desses sonhos que foi mais intenso que os outros. O sonho foi tão real que ela sentiu como se as cenas amorosas tivessem ocorrido verdadeiramente. Por causa dos sonhos que tivera a noite toda, ao chegar no salão de refeição e encontrar os olhos cintilantes do conde, Catarina estremeceu. A lembrança dos sonhos lhe encheu a mente. Meus caros, a iniciativa do conde em lhe demonstrar que a desejava seduziu-a completamente. Catherine estava curiosa sobre o conde em muitas coisas. Havia nela uma mistura de desejo e medo, o que a excitava profundamente. Ela se preocupou muito com as suas reações, pois como desejar um homem e o temer ao mesmo tempo? Dessa forma, chegou a uma conclusão. Ele a enfeitiçou. Ela se sentia assim, porque estava tomada de desejo de se entregar nos braços dele. Queria que ele a possuísse, que a enchesse de beijos e a fizesse suspirar de prazer. Em uma noite, enquanto tomavam um vinho sentados juntos à lareira, Catherine passou rente ao conde, tocando-lhe as partes íntimas. Fingindo-se surpresa, ela disse: desculpe-me, Eduardo, foi sem querer. Ele se aproximou dela, segurando-a pela cintura, e lhe disse: que pena, mas eu não vou lhe desculpar, pois o prazer foi todo meu. Inclinando-se, beijou-a suavemente.
Ela retribuiu o beijo cheia de desejo. Ele percebeu que ela o queria e não se negou a ser mais ousado. O beijo se tornou mais vibrante e ela se aproximou mais do corpo dele. Ela aceitou as carícias dele sem hesitação. Começava a se sentir desperta. Um calor irradiava-se por seu corpo e aumentava cada vez mais. Eles se beijaram demoradamente. O conde se afastou um pouco e disse: "Apenas sinta o meu desejo por você. Desde que a vi desmaiada na carruagem, eu a desejei, Catherine." Acariciou seu corpo com um prazer intenso. A cada curva do corpo dela, ele gemia baixinho. Sem dizer nada, abriu o pesado vestido que a cobria para aquecê-la do frio. Despiu-a e admirou sua nudez. "Bela como eu imaginei", exclamou. "Está com frio?" "Não, pois meu corpo queima por você", ela respondeu. Ele riu, levantou-se e tirou as roupas. Nunca, ela pensou fitando, tinha visto um homem tão lindo. Ele era magnífico, viril, e seu corpo pulsava, revelando sua urgência. Aquele desejo a agradava. "Vai me dizer o que fazer agora?" ela perguntou. "Você não sabe o que fazer?" espantou-se ele. "Não, eu nunca fiz isso antes." Nesse momento, ele se afastou. Procurou se acalmar da intensidade de emoções que sentiu. Respirou e disse: "Catherine, eu a desejo muito, mas não se age dessa forma com uma virgem." Ela começou a chorar com vergonha. Depois insistiu: "Mas eu preciso, Edward. Você me enfeitiçou com seus olhos e agora eu o quero. Não pode me negar isso." "Eu o quê? Eu a enfeiticei? Como?" "Você me enfeitiçou com seu olhar hipnotizante, assim como você enfeitiça aos lobos. Eu agora me sinto apaixonada por você e preciso me entregar em seus braços." O conde suspirou, compreendendo tudo. "Ah, a velha história de que eu sou um bruxo e comando os lobos, não é isso?" Ela se cobriu com o vestido, ainda se sentindo envergonhada. Edward sorriu, um sorriso triste, mas seus olhos tinham um brilho suave. "As pessoas veem o que querem ver, querida. Meus lobos são apenas criaturas selvagens que compartilham esse território comigo. Eles me respeitam, pois eu os respeito. Nada mais." "Então, por que eu o desejo tanto?" indagou ela. "Porque está apaixonada por mim, assim como eu por você. Fique tranquila, eu não sou um bruxo." Ela se aproximou dele, tentando reiniciar com as carícias. Ele gentilmente a afastou. "Não, doçura. Seu toque é maravilhoso e me enlouquece, mas desta vez vou esperar." Surpresa, Catherine perguntou, tentando beijá-lo. "Vai esperar o quê?
Se eu quero agora, vou esperar você ter certeza se é isso que quer mesmo. Eu não sou o monstro que todos pensam. Sei que essa decisão é importante, continuou falando. E não quero me aproveitar do momento. Esperarei pacientemente você ter certeza que me quer. Catherine buscou entender que Edward não era o que sempre ouvira falar. A cada dia que passava, sentia uma visão sobre ele se desfazer e se transformar em algo mais próximo, mais humano. Porém, o desejo por ele não diminuía. Numa noite em que os lobos uivavam com maior intensidade, Edward a encontrou em uma das varandas, perdida em pensamento. O vento frio era intenso e ele se aproximou, tocando suavemente sua mão como se quisesse aquecê-la. Catherine, eu temo que esteja começando a querer sua presença aqui mais do que deveria. Ela se virou, sua respiração acelerando. Por fim, seus olhos se encontraram e Edward a puxou para si, os lábios se tocando em um beijo cheio de desejo reprimido e ternura. Naquela noite, ao som dos lobos, Catherine percebeu que havia encontrado um amor raro e verdadeiro, oculto no mais improvável dos lugares. Percebeu também que não estava enfeitiçada, e sim que o amava profundamente. Edward, eu cheguei à conclusão de que o quero de verdade. Não me deixe esperar mais, meu amor. Ele sorriu e a beijou. Amou-a sem pressa, acariciando-a com ternura. Fechou os olhos, saboreando o desejo dela, sabendo que ansiava por ele. Escutou os gemidos roucos e sentiu os estremecimentos que a percorreram, indicando o prazer completo. Após, ele relaxou a seu lado, aninhando-a nos braços e perguntou: Tem certeza, Catherine? Jura que me ama? Ela deu um tapinha em seu braço e sentiu os músculos rígidos dele sob as mãos. Desviou um pouco o rosto e semicerrou os olhos, sussurrando com uma voz meiga e submissa: Eu te amo, meu conde dos lobos. Ele riu e tocou o queixo dela, erguendo seu rosto, fitando-a intensamente. Não a deixarei ir embora, nunca. Voltou a beijá-la e se amaram novamente. O inverno os manteve unidos e a cada momento parecia intensificar mais ainda o vínculo que crescia entre eles. Quando a primavera enfim chegou e as passagens da floresta se tornaram seguras, Catherine decidiu permanecer ao lado de Edward, já que era impossível voltar à vida sem ele. O Conde dos Lobos era agora um homem enfeitiçado pelo amor. E ela, Lady Catherine Mandeville, foi seduzida pelo homem que reinava sobre os lobos.